Oi, você tá bem? A gente tá vivendo uns tempos de um pouquinho de temor aqui no Brasil. E eu acredito que no mundo, por causa dessa doença que tem assolado os países. Bom, nós temos orado para que Deus dê sabedoria para os nossos governantes, para os médicos e cientistas, e também para os donos de empresas e para todos aqueles envolvidos nisso. Bom, a palavra que eu tenho aqui, na verdade, é há algum tempo já que eu tenho ela no meu coração e eu tenho refletido sobre ela, porque normalmente antes de eu falar eu deixo a palavra maturar bastante até eu chegar ao ponto de querer expor para alguém. Basicamente é o que está lá no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 40. E uma passagem de Jesus, e enquanto Jesus está andando, um homem chamado Jairo vai até com Jesus, e a filha de Jairo, ela estava perto da morte. E Jairo pede ajuda de Jesus, o socorro de Jesus, para que cure a filha dele. E enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, uma mulher que já há 12 anos sofria de uma hemorragia, ela toca Jesus e aí ela é curada. O que me impressiona bastante é que Jesus ele fala assim para aquela mulher: você foi curada porque você teve fé. E aí, seguindo isso, Jesus indo para a casa de Jairo, uns trabalhadores de Jairo chega e fala para Jairo não perturbar mais o mestre. Fala: Jairo, não perturba mais o mestre porque a sua filha já morreu. Bom, nesse momento eu fico imaginando como ficou a cabeça de Jairo com essa notícia. Imagino a dor da perda de um filho, aliás, é algo que eu acredito que eu nem posso imaginar como é, porque eu não tenho filhos. Mas provavelmente o coração daquele homem deve ter ficado muito aflito, porque se nós perdemos qualquer ente querido, normalmente a gente fica temeroso, ou a gente pelo menos passa por um tempo de grande tristeza. E o que Jesus fala para Jairo nesse momento impactou bastante, e realmente eu acho que serve para os nossos dias de hoje. Eu acho que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Jesus ele vira para Jairo e fala: Jairo, não tenha medo, tenha fé. E aí eu passei a entender que o medo ele é muito diferente da fé. E ele é ao contrário da fé muitas vezes. O medo não deixava que as pessoas subissem ao monte para ter com o Pai. O medo impediu muitos de irem para a batalha. O medo impediu pessoas de atravessarem o mar. O medo impediu as pessoas de moverem as montanhas. Nos foi dado um espírito de ousadia, não um espírito de temor. E aí, seguindo com isso, Jesus ele foi até a casa de Jairo e ele entrou lá com mais 3 discípulos, além do pai e a mãe de Jairo, e também a menina que estava lá. Só que a menina já estava sem vida. O que é curioso é que Jesus ele fala assim: a menina não está morta, ela está apenas dormindo. E aí a Bíblia diz que os que estavam na casa caçoaram de Jesus, deram risada de Jesus, porque ele falou que a menina estava dormindo, não estava morta. E o que acontece a partir daí é um milagre, porque Jesus manda a menina se levantar e isso simplesmente acontece. Aquilo que as pessoas achavam que era impossível simplesmente aconteceu mais uma vez. Eu fico imaginando a reação daquelas pessoas que estavam naquela casa e do próprio Jairo, que podia ter tido medo. Eu não sei, a Bíblia não fala se Jairo ele teve fé ou se ele teve medo, mas fala sobre Jesus falando para ele ter fé. E mesmo com a notícia ruim chegando até Jairo, ele não falou: não, Jesus não precisa mais ir. Ele continuou acreditando que se Jesus fosse lá, seria possível. Bom, e quando isso acontece na vida de Jairo, eu imagino que ali foi a glória de Deus invadindo aquela casa e ressuscitando aquela menina. Mas o que eu quero trazer para a nossa vida é a respeito da fé e do medo, principalmente nos dias que a gente está vivendo, e principalmente para todos os dias da nossa vida, na verdade. Porque quando a gente tem fé, a gente vai além daquilo que a gente tem de limite em nós mesmos e daquilo que nós colocamos como limite. E que nós venhamos ter um espírito de ousadia, não um espírito de temor. Que a gente venha ter fé, não venha ter medo. Porque assim como aquela mulher foi curada pela fé, a filha de Jairo foi ressuscitada, porque Jairo não deixou de acreditar que era possível. E Jairo até mesmo antes falou: não, eu conheço um homem que pode, Jesus pode. E aí foi até Jesus para que isso acontecesse. Bom, nós temos o socorro das nossas vidas no Pai, nós temos o socorro das nossas vidas no Filho, e nós temos o socorro das nossas vidas no Espírito Santo. E que nós venhamos nos firmar nisso, e que nós venhamos ter fé nisso e acreditar nisso, porque nós temos em nós não um espírito que nos impede de subir o monte, não um espírito que nos impede de andar sobre as águas, mas um espírito que nos permite fazer tudo isso,
um espírito de fé e de ousadia. Daqueles mesmos que expulsaram demônios, daqueles mesmos os quais a sombra curava, também está em nós esse Espírito Santo. E que você tenha fé também para fazer obras maiores ainda. Amém? Essa era a palavra que eu tinha e que você possa deixar o seu comentário para a gente discutir sobre o assunto. E eu espero que isso tenha agregado alguma coisa na sua vida. Até a próxima, se for do agrado do Pai. Tchau, tchau.